Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Ribas Fialho, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e a convite da equipe do Entre Nós Outros, eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre materiais de ensino. Antes de começar então, gostaria de agradecer o convite e dizer que depois de já ter visto algumas apresentações de alguns outros colegas, o meu trabalho ficou um pouco mais fácil, né? Eu já percebi que o bom deste nosso encontro é o que vem depois do vídeo, as discussões que se estabelecem, né? Então eu vou trazer algumas ideias para a gente discutir um pouquinho sobre possibilidades e desafios que a gente tem quando pensa na produção de materiais de ensino, serve para espanhol como língua estrangeira e serve para a gente pensar também em outras línguas, outras linguagens, né? E por materiais de ensino, então, eu estou entendendo tudo aquilo que a gente leva para dentro da sala de aula, seja ele já didático ou não. Então, o objetivo desta fala é discutir um pouco sobre a produção de materiais de ensino, principalmente usando como base o meio digital, a internet, e as possibilidades e os desafios que nós temos, né, para essa produção de material didático. Então, antes da gente conversar sobre essas potencialidades e desafios, eu gostaria de destacar que a atividade do professor, né, uma das atividades do professor é a produção, a seleção, a análise de materiais de ensino. Todo professor que vai para sua sala de aula, seja com um livro didático, seja com um material que ele montou para passar no quadro, quando a gente está pensando no ensino presencial, teve toda uma atividade anterior, uma preparação ou uma seleção, né, para que ele possa levar esses materiais para a sala de aula e para que esses materiais funcionem com o que a gente chama em determinada área, né, do conhecimento ou dentro da teoria da atividade de artefatos mediadores em sala de aula. O que são artefatos mediadores? São instrumentos, como os materiais de ensino, que proporcionam a mediação entre alunos, professores, conteúdo. Então, quando a gente pensa na nossa sala de aula, a gente tem alunos, temos o professor, e esse instrumento mediador, que são os materiais de ensino, eles mediam tanto a ação do professor, quando ensina, quanto a ação do aluno, quando aprende. Então, um mesmo instrumento, uma mesma ferramenta, né, que a gente pode usar instrumento e ferramenta de forma sinônima, ele pode ser visto tanto na perspectiva do aluno quanto na perspectiva do professor. O que eu pretendo falar um pouco hoje é sobre a perspectiva do professor, essa pessoa que produz materiais, analisa, seleciona materiais. Então, o que a gente entende por ferramentas de mediação dentro da sala de aula? O próprio quadro e o giz, ou o quadro branco e o canetão, a mediação do próprio professor, né? A palavra do professor, seja ela escrita ou falada. Nós temos os livros didáticos, podemos pensar em filmes, em músicas, em laboratórios de informática, né? São tudo ferramentas que possibilitam a mediação entre professores, alunos e a aprendizagem do aluno, né? Nós temos algumas características dessa ação mediada, como eu comentei com vocês no início do vídeo, nem tudo o que a gente leva para a sala de aula é um material didático a priori, né? Então, a gente, por exemplo, se pensa em uma notícia de jornal, né? Um gênero da esfera jornalística, ou qualquer outro exemplo de gênero dessa mesma esfera, ou qualquer outra esfera. A gente não tem na notícia um material pedagógico.
mas a gente consegue, né, um raio pedagógico, né, o professor lançar um raio pedagógico sobre essa notícia e fazer dessa notícia, então, um material didático. Então, as ferramentas, elas podem ser transformadas para as necessidades que nós temos em sala de aula. Nós também temos ferramentas que não foram pensadas para a sala de aula, mas que a gente imagina que elas são perfeitas, né? Era isso mesmo que eu estava procurando. Pensem, por exemplo, no uso das redes sociais, como Facebook, Instagram, o próprio YouTube, né? Quantos de nós, neste momento de ensino remoto, não estamos usando vídeos produzidos por outros professores ou até mesmo vídeos nossos subidos para o YouTube para que a gente tenha uma possibilidade de acesso para os nossos alunos e outros aprendizes também. Quando a gente pensa no YouTube, a gente pensa, nossa, um lugar perfeito, né? Foi pensado para a educação. E, na verdade, ele não foi pensado para a educação, mas, mais uma vez, com uma didática, com um trabalho em cima dessa ferramenta, o professor consegue organizar uma estratégia de ensino para que o seu aluno possa aprender. Sobre a produção de materiais de ensino, eu acho que é importante dizer, pelo menos na realidade que eu vivo, né, como professora que forma outros professores, a gente tem muito poucas disciplinas que tratam da produção de materiais, e se a gente vai verificar na literatura, existe muito pouco estudo sobre produção de materiais de ensino. Existe muito análise de livros didáticos, algumas análises de materiais que se encontram disponíveis, mas não de fato um olhar sobre a produção do professor, né? Então aí a gente já vê a lacuna importante para a gente hoje estar discutindo sobre esse tema, né? Então, basicamente, um material de ensino, ele é uma sequência de atividades, né? E o objetivo dessa sequência é que ela se transforme em um instrumento de aprendizagem. Então, o professor trata ele como um instrumento de ensino para que o aluno possa aprender, né? Ele é um processo. Essa produção de um material, ela envolve algumas etapas, né? A gente não tem isso, às vezes, muito consciente, mas existe um texto do professor Wilson Leffa que fala exatamente sobre um ciclo recursivo para a produção de materiais de ensino. E eu acho que ele ilustra muito bem não só a produção de material, mas a nossa vida de professor de maneira geral, né? Então, na perspectiva desse texto do professor Leffa, um ciclo recursivo, ele precisa ter no mínimo 4 etapas quando a gente pensa na produção de um material. Pensem que esse material pode ser para uma aula, para um mês, ou de maneira geral os materiais que eu produzo ao longo de um ano para uma turma, né? Esse também me parece que é um dos encantos do ciclo recursivo. Então, basicamente, ele tem que envolver análise, desenvolvimento e a implementação e avaliação dos materiais. Então, ele é um ciclo porque, de forma ideal, uma avaliação deveria levar a uma nova análise, reiniciando um novo ciclo. O que isso significa? Depois que eu faço análise do contexto, desenvolvo um material e implemento, eu faço uma avaliação desse material que vai me levar a uma nova análise e a um desenvolvimento. É importante também dizer que podemos iniciar pela análise, mas a gente também pode iniciar pela avaliação do que já temos, né? Então, é um ciclo que pode começar em qualquer ponto, mas me parece que é uma atitude importante do professor pensar no ciclo recursivo para sua atividade profissional. Então, com relação à etapa da análise, a gente analisa o contexto como um todo, né? Qual é o contexto de aprendizagem? Quem são os meus alunos? Qual o contexto da escola? Então, fazer um mapeamento geral disso, o que eles já sabem,
quais são as vivências dele com a língua estrangeira, por exemplo, neste momento, né? Para que a gente possa passar, então, para uma próxima etapa. Depois nós temos o próprio desenvolvimento, né? Que é essa ação do professor de buscar materiais didáticos ou não, né? Fazer essa seleção. Quando eu preciso produzir, quando esse material é didático, fazer as adaptações necessárias, e quando ele não é didático, transformar ele, né, numa atividade didático-pedagógica para proporcionar aprendizagem para o meu aluno. A implementação é esse material em sala de aula, né? É a forma como a gente vai ver esse material se desenvolver, tanto da forma como o professor apresenta, como da forma que o aluno recebe. De acordo com o texto do professor Leffa, tem 3 situações básicas para a implementação, né? Que é quando o material vai ser usado pelo próprio professor, a gente desenvolve o material para a gente mesmo. Quando ele vai ser usado por outro professor, então daqui a pouco eu tenho um colega que trabalha junto comigo, eu produzo um material e nós dividimos, então ele vai usar, né, esse meu material produzido. E uma terceira opção que seria a de quando o material vai ser usado apenas pelo aluno, sem a presença do professor, como está sendo hoje, né, no ensino remoto. Em muitos casos, né, nesses casos em que o professor não está sincronamente com o nosso aluno. Para cada uma dessas possibilidades, dessas situações, tem coisas que a gente precisa cuidar, né? Então, quando o material vai ser usado apenas por nós, a gente consegue fazer, como o professor Leffa diz, uma distribuição complementar de acordo com as necessidades que não foram expressas no enunciado de uma atividade, né? No livro didático, por exemplo, a gente não vê essa necessidade porque está tudo muito bem registrado de forma escrita. Mas a gente precisa pensar aqui para o ensino remoto, se eu não estou, ao mesmo tempo, aplicando esse material com o meu aluno, ele precisa de informações necessárias para que ele possa desenvolver as tarefas, as atividades, sem a presença do professor, né? E por último vem a etapa da avaliação. Essa etapa pode ser informal, né? Como a gente faz depois de cada aula ou depois de uma jornada de trabalho, o que eu observei, o que deu certo, o que não deu certo. Às vezes no próprio desenvolver da aula a gente percebe isso aqui funcionou super bem, isso daqui não, né? Ela pode ser formal também, principalmente quando nós temos um grupo por trás, né? Que a gente envolve aí uma consultoria, questionários com os alunos, entrevistas, né? Seguindo alguns protocolos de avaliação dos materiais. E existe também a possibilidade de pilotar um material, né, que é muito feito quando se faz a produção de um livro didático. Então, a gente organiza o livro e aí vai fazer a pilotagem, né, como se fosse o livro pronto, vamos ver como os alunos e os professores recebem esse material. A questão é que a gente tem, né, que de alguma forma avaliar para seguir produzindo os materiais ou para melhorar aquele material produzido. Então, aqui eu vou comentar um pouco sobre as potencialidades e os desafios, né? Então, a gente tem a internet como uma biblioteca super complexa e infinita de possibilidades, né? Então, esse mar de informações, que é uma possibilidade, se transforma também em um desafio para o professor. Por quê? Ele precisa, quando seleciona um material, seja ele já pronto didático ou a notícia, como nós comentamos lá no início do vídeo, precisa ver a qualidade dos textos, a veracidade das informações, a variedade, seja ela linguística, né, ou seja ela uma variedade da própria informação, e a autenticidade, né, junto com a veracidade, a autenticidade dos materiais ou dos dados apresentados nesses materiais. Então vejam que, ao mesmo tempo em que a gente pensa que é uma potencialidade explorar materiais da internet, há uma série de desafios que o professor precisa lidar com, né?
Existe a possibilidade de colaboração no meio eletrônico, né, na internet de maneira geral. Isso é super positivo, né, mas demanda uma organização por parte dos professores. Quero dizer com isso que é ótimo poder trabalhar de forma colaborativa, mas a gente precisa estar proativo, né? Alguém tem que montar o grupo, alguém tem que chamar as pessoas para colaborar. O legal da internet é que a gente consegue fazer colaborações assíncronas, né? Ou seja, não necessariamente temos que estar todos ao mesmo tempo falando sobre um material ou construindo um material. Existem até formas de uma construção colaborativa com aplicativos relativamente fáceis de usar, como o Drive, né? Um arquivo do Drive que pode ser compartilhado. Uma possibilidade, mas também um desafio. Rapidamente, muito rápido, gostaria de mencionar, né, os recursos educacionais abertos. São recursos produzidos por professores para professores, né? Então nós temos aqui o termo educacional e nós temos o termo aberto também. E essa abertura se dá em várias perspectivas. Uma abertura de licença, né, que não é que nem a do livro didático, que são todos os direitos reservados. Nos recursos educacionais abertos, a gente tem a possibilidade de uma abertura da licença, né, não necessariamente uma abertura total. Eu posso dizer que o meu material pode ser reutilizado por outro desde que cite as fontes, né? Isso se chama uma licença baseada em Creative Commons. Nós podemos criar materiais, né, como eu tinha comentado ali nesse lado positivo, de forma colaborativa e de forma a maximizar a ação do professor, né? Então, os recursos educacionais abertos, quando a gente tem eles em repositórios, a gente tem a opção ou a possibilidade de compartilhar, de encontrar materiais, de criar materiais, adaptar materiais, usar materiais de maneira geral, né? E a ideia é que quanto mais a gente faça isso, mais a gente consegue ter materiais de uso coletivo. Mas para isso, o meu material não pode estar retido no meu computador. Esse material precisa estar disponível na internet para que outras pessoas possam usar. Às vezes, um material super simples, ele pode ser super útil para outros professores como um ponto de partida ou como um uso realmente do próprio material. Então, a ideia é que a gente precisa, de alguma forma, incentivar produção de recursos educacionais abertos, tanto para que eu possa me nutrir deles, baixar para o meu computador, fazer o download dessas atividades para o meu computador, e as adaptações necessárias ou remixagens que eu faça nesse material também são importantes que eu as compartilhe, né? Então, esse processo de consumir a informação, mas também ajudar na produção desses materiais e principalmente na disponibilização é fundamental numa ideologia, né, de recursos educacionais abertos, essa abertura. Eu vou encerrando o meu vídeo por aqui, falando sobre 2 motivos para colaborar, né? Que são citações de 2 autores, ou pelo menos de 2 livros, né? Num deles são 2 autores que falam sobre colaboração. Então, um deles, uma dessas citações diz o seguinte: o simples fato de participar de uma comunidade online é uma contribuição para os espaços digitais públicos, seja fazendo negócios com a Amazon, produzindo um vídeo para o YouTube, criando uma comunidade em torno da sua coleção de fotos no Flickr ou editando o verbete sobre astronomia na Wikipédia. Vejam que essa citação é do ano de 2007, já é super antiga, mas hoje ela se torna extremamente útil para o que a gente faz e poderia fazer melhor, poderia fazer mais.
A outra é de um autor que fala sobre colaboração, a sabedoria das multidões, né? Então, o coletivo é mais inteligente do que uma pessoa isolada, mesmo que ela seja muito inteligente, né? Então, esse autor diz que se você reunir um grupo suficientemente grande de pessoas, suficientemente diferentes, e pedir para elas tomar decisões sobre interesse geral, as decisões daquele grupo serão, ao longo do tempo, intelectualmente superiores às do indivíduo isolado, não importa quão esperto ou bem informado seja. Minhas palavras finais, então, vão em direção a isso, né? De que juntos nós somos mais fortes, podemos almejar projetos educacionais maiores, né? A ideia de que tenhamos uma produção coletiva, seja ela de linguagens ou especificamente da língua espanhola, é fundamental para que a gente se fortaleça enquanto área, se fortaleça enquanto produtores de recursos educacionais abertos, que a gente não se prive, né, de usar coisas que são muito boas na internet, mas ao mesmo tempo que a gente tenha a preocupação de colaborar com isso. Era isso, então, eu acho, como start, né, como o início para que a gente possa conversar agora, né, no Entre Nós Outros, sobre alguns aspectos dessa colaboração, dessa produção de materiais, né, as possibilidades e os desafios que estão nos rodeando. Muito obrigada pela atenção de todos e até mais.